Você está ao vivo. Espera aí entrar. Renata entrou, Tainá, seja bem-vindo, Verônica, Natasha, Marina, William. Já chegou aí para você? Chegou. Sejam bem-vindos, meus queridos irmãos. Vamos compartilhando esse nosso link, nossa live. Hoje será um estudo um crescimento espiritual muito grande, creio eu. Tá bom? Tainá, Aloan, Natasha, sejam bem-vindos, meus amigos. Vocês estão ouvindo bem? Gabriel, Maraci, quem mais? Aloan, já falou, né? Sejam muito bem-vindos, boa noite a todos. Vamos começar quando tivermos 20 logados. Ouvindo bem, obrigada, Vê. Obrigada, Luan. Verônica, Debinha. Débora, William, obrigada, William. Quando é que você vai tocar, William, no culto? Nem começou a live, já tô pressionando. Domingo eles vão lá, Amém, muito bom. Laísa, Aninha, Gabriel, Tainá. Gente, compartilha Laísa. Com os amigos. 15 pessoas, faltam 5 para nós começarmos, hein? Isso. Ô, glória, William, muito bom. Olha, manda um aviãozinho pros seus amigos, tá bom? Convida para essa live. Temos novidades na live. No final, né, pastor? No final temos novidades, tá bom? E vamos compartilhar, que eu creio que vai ser muito bom para toda a igreja. A live de hoje vai ser sobre dons do Espírito Santo, tá bom? Fernando, meu amigo, Paz, Marcelo, Vai Mateus. falando aí, pastor, que eu tô compartilhando aqui, eu não tô vendo a tela. 18, dando 20, a gente vai começar, porque nós temos que aproveitar o tempo, que hoje o assunto, eu creio que vai dar pano para manga, ok? Creio que teremos indagações. Amém, eu tô sem olhar a tela, porque eu tô compartilhando aqui no outro aparelho. A Aninha quer que eu dê a novidade logo. Aninha, deixa de ser ansiosa, Aninha. Não, Aninha, eu sei que ela tem até um compromisso daqui a pouco. É mesmo? Né, Aninha, mas vai ter que segurar um pouco, minha irmã. Vai ficar no IGTV gravado, né, pastor, essa? Vai ficar gravada, com certeza. Amém. Olha, 20 pessoas. Vamos começar, Lu? Vamos. Sandra Catarina entrou. Bom, deixa eu colocar aqui. Queridos, hoje o assunto ele é complexo e simples ao mesmo tempo. Ele se torna complexo até pela nomenclatura, dons espirituais, então, e às vezes também pelo passar da doutrina sobre o assunto, torna-se parece que um assunto muito complexo, mas não é. Até no exercício não é. Então nós temos que desmistificar um pouquinho a questão dos dons, trazermos obviamente para as Sagradas Escrituras, entendermos que Deus tem dons espirituais para serem exercidos através de nós, tá bom? Eu vou orar para nós começarmos essa live, que eu quero remir esse tempo o máximo possível, ok? Deus amado, em nome de Jesus, obrigado por mais uma live, mais uma conversa, mais uma forma de interagir com a nossa querida igreja, irmãos, amigos e outras pessoas que nos acompanham, que talvez nem conheçamos. Deus, mas eu te peço em nome de Jesus, nesta noite, venha falar aos nossos corações, porque precisamos servir melhor a Ti. Precisamos trabalhar melhor para o Teu reino. Queremos, meu Pai, frutificar na Tua obra, queremos ser usados por Ti. Jesus, nesta noite nós queremos Te pedir, derrama dons espirituais sobre as nossas vidas. Queremos buscar com zelo os melhores dons. Então fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nosso texto áureo, nós vamos ficar aí entre 1 Coríntios capítulo 12 e 14. Eu vou falar rapidinho do que eu comentei na última live. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, é um texto muito importante para que nós entendamos cada vez mais a questão dos dons e desmistificá-los também no sentido de como exercê-los. Então parece que é algo que eu fico parado aqui,
orando e esperando Deus descer sobre mim, dar um download espiritual e vir sobre mim. Eu quero desmistificar isso um pouco, conforme diz as Escrituras, e entender que isso é um exercício, é uma prática, é um desejo. E Deus sonda os nossos corações para realmente encontrar esse desejo. E o versículo 12 do capítulo 14 de 1 Coríntios... Alguém pode escrever, por favor, na tela, que eu estou sem possibilidade de escrever? 1 Coríntios 14, versículo 12, assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então eu tenho que desejar, e quando eu desejo, eu progrido, e quando eu progrido, eu edifico a igreja. Então, dons espirituais Deus tem para todos nós. Tem que existir esse desejo em nossos corações. E é claro que Deus sonda esse desejo. É para quê? É para fins próprios, é para se autopromover, é para se autoexaltar, e Deus vai colocar isso de lado. Obviamente, Deus não irá nos conceder, porque é Ele que derrama os dons. Mas quem deseja, procura. E pelo que eu entendo, queridos, desejo está entrelaçado com necessidade. Eu desejo aquilo que eu preciso, necessito. Então Deus tem que trabalhar isso nos nossos corações. Será que nós necessitamos dons? Porque isso vai fazer desejá-los. Então vejam como está, a necessidade faz o homem em todos os sentidos. Então eu desejo, e há uma progressão, o crente progride. Há uma progressão espiritual quando eu recebo, quando Deus concede a mim a minha gracia com dons. Mas tem um propósito, a edificação da igreja, amém? Isso nós falamos na live passada. Falamos também em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 29 e 31. 1 Coríntios 14, versículos 29 e 31. Diz assim: tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e outros julguem. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque olha o que a Bíblia diz: quando alguém for profetizar, tem que existir alguém julgando. Se alguém julga, é porque o parecer pode ser favorável ou negativo. O que Paulo estava ensinando à igreja? Olha, vão ter acertos e erros. Então eu não posso me reprimir, nem posso me paralisar se eu confundir, por exemplo, algo que seja de Deus e não seja. Isso pode acontecer, e acontece com todos que querem buscar Deus. Às vezes você quer entregar algo da sua alma, mas isso não pode me parar. Há quem julgue, e você errar, acertar, é um procedimento, é um exercício. Porque olha o que diz o versículo 31. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem. É um aprendizado, é um exercício. Então, eu quero desmistificar um pouco isso, eu quero buscar esses dons. Agora, pastor, como é que eu sei que esse dom, que Deus está falando comigo para eu entregar algo? E aí nós iremos meditar um pouquinho sobre isso, tá bom, queridos? Então, agora realmente começando a live de hoje, 1 Coríntios capítulo 12, vamos lá nos versículos do 4 ao 6, tá bom? Escreve alguém, por favor, na tela. 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 4 até o 6. Eu quero falar de uma interação entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Interagem na disponibilização de dons. Vocês vão entender isso e perceber isso. Versículo 4 do capítulo 12 diz assim: ora, os dons, no grego carisma, ok? São diversos, mas o Espírito é o mesmo. Espírito com letra maiúscula. Então aqui está falando dos dons concedidos pelo Espírito Santo, ok? Então, versículo 4 trata-se de dons dados pelo Espírito Santo. Versículo 5, pule agora. E também há diversidade nos serviços ou ministérios, tá bom? No grego. Mas o Senhor no Novo Testamento é Jesus, mas o Senhor é o mesmo. Então, versículo 4, dons do Espírito Santo. Versículo 5, dons
de serviço, dons ministeriais dados por Jesus. Onde estão esses dons, pastor? Está em Efésios. Não precisam abrir, mas está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 6. Perdão, versículo de número 11. Diz assim: Jesus e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. São os chamados 5 dons ministeriais, tá bom? Que Jesus concede quando Ele é levado, leva cativo o cativeiro e derrama dons para os homens. Efésios capítulo 4, ok? Que nós lemos agora. Então, esse versículo 5 de 1 Coríntios trata de dons ministeriais. O versículo 4, dons espirituais. Versículo 6. E há diversidade nas realizações ou operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então vocês viram no versículo 4, Espírito Santo. Versículo 5, Jesus. Versículo 6, Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Quando a gente lê e vai estudar sobre dons, eu peguei alguns livros aqui para mostrar, alguns livros que servem de base para mim. Esse que eu gosto muito, que é uma série Espada do Espírito, de Colin Dye, Conhecendo o Espírito Santo. Estão vendo bem? Tá ótimo. Então, esse livro é um dos que eu consulto. Esse aqui, Teologia Cristã, de Wayne House. Estão vendo bem? É toda a Bíblia em quadros. Eu creio que seja bem didático. E como eu falei no estudo passado, livro de teologia sistemática, quando a gente fala sobre um livro de teologia sistemática que seja pentecostal, ótimo, são poucos que nós encontramos disponíveis dentro da literatura. Tá bom? Então a maioria são calvinistas, são poucos, e eu me filio muito a esses que eu apresentei, tá? Mas vocês precisam observar isso. Versículo 4, dons do Espírito Santo, são 9 que nós iremos estudar nessa live, tá bom? Não nessa só, mas em outras. Dons ministeriais, no versículo 5, que Jesus concede, são os 5 de Efésios capítulo 4. Pastor, e os outros dons que estão na Bíblia? Você vai encontrar em Romanos capítulo 12, aqui também em 1 Coríntios 12, você vai encontrar outros dons. Você vai encontrar em livros várias pessoas, cada teólogo faz uma divisão por categorias. Então às vezes cada um fala uma coisa, é complicado, tá bom? Mas resumindo, dons do Espírito Santo, versículo 4, 9. Dons ministeriais, versículo 5, dados por Jesus, Efésios capítulo 4. Versículo 6, Deus opera, Deus dá dons, como diz no versículo 6, para realizações. Aí você encontra, pastor, que dons são esses do versículo 6? São todos aqueles que não são os 9 dons do Espírito Santo e todos aqueles que não são os 5 dons ministeriais. Aí você bota dom de socorro, dom de contribuição. Tem pessoas que socorrem, são aquelas pessoas que socorrem os outros, se preocupam com os outros, amam muito ao próximo. Dom de contribuição, aquela pessoa voluntária, aquela pessoa que ajuda financeiramente, generosa. Então, está lá em Romanos capítulo 12. Dom de ensino, então, são outros dons que não estão entre os 9 do Espírito Santo, nem entre os 5 dados por Jesus em Efésios capítulo 4, os dons ministeriais. Hoje, nós falaremos sobre os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, concedidos pelo Espírito Santo, tá bom? Que trata-se do versículo 4. Tá bom, gente? Passamos essa preliminar aí. Então, vamos lá. Deu versículo 7, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Tá todo mundo entendendo aí, gente? Eu estou indo muito rápido. Se eu estiver indo muito rápido, me avisem que eu acelero mais. Brincadeira. Repete então o texto. 1 Coríntios 12, versículo 7. Amém. Tá? Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz que a manifestação do Espírito
é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então nós sabemos já qual o fim proveitoso, é a edificação da igreja, tá bom? Lembrando, versículo 4, dons do Espírito Santo, versículo 5, os dons concedidos por Jesus de Efésios capítulo 4, que são os dons espirituais. Versículo 6, são os demais dons, todos que não se referem aos 9 nem aos 5, ok? E a gente vai falar hoje sobre eu me filio, queridos, eu me filio a esses livros que eu mencionei e alguns teólogos também que eu ouço, e eu consigo, de uma forma didática, categorizar esses 9 dons, tá bom? Então hoje nós estudaremos três dos 9, mas eu consigo categorizar, e aí uma forma didática de fazer essa categorização, nesses 9, abrindo em 3 categorias, em cada categoria 3 dons inseridos nela, tá bom? Então 3 categorias de 3 dons. A primeira categoria, a Bíblia intitula, eu também trago uma analogia, mas eu também intitulo como dons de revelação, tá? O que seriam esses dons? Quais seriam esses dons de revelação? Dom de palavra de sabedoria, dom de palavra de conhecimento e dom de discernimento de espíritos, tá bom? Esses se enquadram em revelação. Da onde, pastor, o senhor tirou isso? Que analogia o senhor faz? Repito, isso é uma forma didática de compreender. Mas 1 Coríntios capítulo 14, dê um pulinho aí. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Todos acharam? 1 Coríntios 14, 26, diz assim: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo. Salmo não é um dom, né? Salmo é o salmodiar, é o cantar, trazer um hino. Outro tem doutrina, também não é um dom, é a apresentação da palavra, o estudo. Este traz revelação. E revelação é dom. Não está inserido nos 9 do Espírito Santo, ok? Então essa revelação é algo que é genérico. A partir dessa revelação que a Bíblia diz, que Paulo, quando vai instituir a ordem no culto, ele diz: um traz salmo, doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, aí já é um dom, ainda outro interpretação, aí já é outro dom, mas revelação não é um dom que está inserido entre os 9. E aquela listagem 9 dons do Espírito Santo é uma listagem que a gente chama de listagem exaustiva, ou seja, é uma listagem que tem início e fim. Não é uma listagem exemplificativa, onde podem existir outros, não. Os 9 dons do Espírito Santo é uma listagem exaustiva, é o início e o fim, são aqueles 9. Então, quando aparece aqui revelação, entendo eu que é uma categoria. Então, dentro dessa categoria de revelação, eu enquadro, quando eu falo eu enquadrei, é uma linha que eu sigo, tá bom, de estudo teológico. Então, essa linha de revelação, ela se enquadra dentro dela. Primeira categoria, revelação, onde estão inseridos dons de palavra de sabedoria, dom de palavra do conhecimento e dom de discernimento de espírito. Ok, gente? Deu para entender isso? Mas, pastor, além dessa analogia revelação, existe outra que eu gosto muito de fazer essa analogia. Eu creio que seja o N. House que faz nos seus quadros da teologia cristã, que é a menorá ou candeeiro, como muito bem comentado pelo meu querido missionário Flávio Franco domingo passado, a diferença entre o candeeiro e o candelabro. Então, a menorá ou o candeeiro, ele tem uma haste só, e saindo dessa haste 3 braços para a direita, 3 braços para a esquerda, ok? E esse candelabro é feito totalmente de ouro. São poucas as peças do tabernáculo que são totalmente feitas de ouro. A maioria é madeira com ouro, madeira com prata, madeira com bronze. Madeira representa o homem, né? E o ouro representa, por exemplo, divindade. Algo realmente glória, representa a presença de Deus.
E a menorá ela é feita toda de ouro, toda de ouro. E obviamente para ela acender, ela precisa do azeite. O azeite lembra o quê? O Espírito Santo. 1 Tessalonicenses diz, não apagueis o Espírito Santo de Deus. Ou seja, trazendo uma analogia ao candeeiro, à menorá, tá bom? Então, a menorá é um símbolo do Espírito Santo também. Aponta para a iluminação do Espírito Santo. Por isso que não podemos apagá-lo, né? Então, quando eu vejo a expressão da menorá, e o missionário Flávio falou muito bem isso, de ser hoje o símbolo mais importante para os judeus, a festa das luzes, que o missionário comentou, de purificação do templo, que não havia azeite suficiente para perdurar por 7 dias aquela cerimônia da purificação, e milagrosamente o azeite permaneceu e o candeeiro se manteve aceso, iluminando ali o santo lugar. Ou seja, queridos, esse símbolo é tão importante que quando Vespasiano, imperador de Roma, entra em Jerusalém no ano 70, naquela guerra 64, 70 depois de Cristo, e destrói Jerusalém, destrói os muros, destrói o templo, o seu filho, que era o general Tito, eles levam muitas coisas do templo, mas o principal foi a menorá. Se você for hoje, eu profetizo que você vai em Roma, existe lá o Arco de Tito. E no Arco de Tito está a figura dos romanos, soldados romanos, levando sobre seus ombros o quê? O símbolo de Israel, a menorá, que era realmente o símbolo mais importante, porque, como bem explicou o missionário, a arca ela sumiu, né? Mas, queridos, a menorá é interessante porque são 3 braços para a direita, 3 para a esquerda. Em cada haste dessa existem 3 flores de amendoeira, 3 flores, ou seja, 3 braços, em cada braço 3 flores de amendoeira, ok? Guardem isso, tá bom? Do outro lado 3 também, e 3 flores de amendoeira. Quando eu olho para isso, queridos, eu vejo 3 categorias, 3 braços, tá bom? Com 3 dons e 3 dons. É um simbolismo trazendo para o Espírito Santo, ok? Então, cada haste dessa do lado direito são 3, seriam 3 categorias, e em cada gomozinho da amendoeira, são 3 em cada haste, seriam 9 dons, 3 em cada categoria. Essa é o simbolismo que a gente faz a partir da menorá, como sendo símbolo do Espírito Santo, apontando para o Espírito Santo, tá bom? Dons do Espírito do lado, e do outro lado, pastor, o que seria? É outro simbolismo, seria fruto do Espírito. E por acaso, e não é por acaso, o fruto do Espírito ele possui 9 gomos. Então, da mesma forma, os 9 flores de amendoeira das outras 3 hastes simbolizam os gomos, as facetas do fruto do Espírito. Então, do lado menorá, do lado direito ou do lado esquerdo, conforme queiram, tá bom? Os dons do Espírito, e do outro lado o fruto do Espírito. Ok, gente? Isso é uma analogia, é mais fácil de estudarmos assim. Tá ok? Deu para entender isso aí? Depois a gente pode até tentar fazer peço ajuda aí aos desenhistas para nós fazermos essa menorá com cada... Interessante porque a florzinha da amendoeira, já ia me esquecendo, né? Porque a amendoeira ela é muito mencionada na Bíblia. Lembre-se de Jeremias, capítulo 1. O que veio Jeremias? A vez de uma vara de amendoeira, né? E a amendoeira é shoked no hebraico, quer dizer vigilante. Aí Deus fala assim, muito bem, Jeremias, pois eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Então a amendoeira ela tem a ver com frutificação. E olha que é lindo isso, porque frutificação, claro, são os frutos do Espírito. E como nós aprendemos aqui também, os dons nos levam a progredir, nos levam a frutificar também. Então as amendoeiras lembram frutificação. Em cada haste, 3 amêndoas, ok? Então, mas eu vou me ater só aos dons do Espírito Santo. Ok, gente?
Bom, eu tenho que acelerar aí, né? Porque o tempo está se alongando. Mas vamos lá, está reduzido, né? Meus amados, então o primeiro que eu vou falar hoje aqui é sobre essa categoria de revelação. E o primeiro dom a ser estudado, o primeiro dom do Espírito Santo, o dom da palavra de sabedoria. Primeiro, revelação. Queridos, essa categoria é revelação. Várias formas de Deus revelar alguma coisa ao homem. Até importante que teve uma pergunta terça-feira passada que eu falei, mas carece de uma complementação. Várias formas de Deus revelar alguma coisa ao homem. Primeira, nós iremos entrar mais a fundo, tá bom? Mas eu estou falando das formas, tá bom? Deus pode falar, Deus pode revelar através de uma percepção interior. Nós vamos ver isso na Bíblia, tá? É uma percepção interior. Você sabe que Deus está falando contigo. Romanos capítulo 8, versículo 16, diz que o Espírito Santo de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como é que você sabe que você é filho de Deus? Eu sei porque eu sei. Porque o Espírito Santo testifica no meu espírito. Então há uma percepção espiritual na qual eu sei que eu sou filho de Deus. Então são essas percepções que Deus traz para nós. A questão é que nós ficamos inseguros de até que ponto eu tenho uma percepção espiritual, entrego ou não entrego? É de Deus ou não é de Deus? Dá insegurança ou não dá? Sempre dá. Outras formas de Deus revelar: visões, sonhos. Eu separo visão de sonho, mas muitos teólogos não separam. Eles colocam visão e o sonho dentro de visão, porque entendem que são visões noturnas. Então, sono como sendo visão. Tá bom? Tanto faz. Mas eu prefiro ficar restrito a realmente a percepção espiritual interna que eu tenho, as visões que Deus me dá e sonhos que Deus me dá. E outras coisas que aí são mais restritas ainda, que é o arrebatamento de espírito. Tá bom? Revelações que Deus vai dar ao homem. São formas, tá bom? Formas de revelação. Agora eu vou ver essas formas atuando em cada dom. Ok, gente? Primeiro, dom da palavra de sabedoria. Queridos, dom da palavra de sabedoria, dom da palavra do conhecimento são muito similares. Sabedoria e conhecimento são muito similares. Primeira coisa que eu quero falar, eu não estou falando do conhecimento, eu quero receber dom de conhecer mais. Eu não estou falando do conhecimento natural. Conhecimento natural vai estudar, tá bom? Para que você venha conhecer mais. Então, Deus não vai dar de graça ao que é seu. Você tem que se esforçar, você tem que estudar, você tem que ler a Bíblia, você tem que conhecer. Tá bom? Então, não estou falando do conhecimento natural. Nem estou falando da sabedoria natural, porque Tiago 1, versículo 5 diz: quem precisa e quer sabedoria, pede a Deus, que Deus dá gratuitamente, que Deus dá liberalmente. Então, também não estou falando da sabedoria humana. Eu estou falando do que esses teólogos chamam de fragmento da sabedoria de Deus. Então, o que é o dom da palavra de sabedoria? É o receber um fragmento da sabedoria divina. O que é o dom da palavra de conhecimento? É o receber um fragmento do conhecimento de Deus. É um fragmento que Deus nos dá. Tá? E precisamos de exercer. Mas o que é o dom da palavra de sabedoria? Você vai ver que é um dom de revelação, nós estamos na categoria revelação. Então Deus nos revela através do dom da palavra de sabedoria, que é uma palavra que vem uma revelação e ao mesmo tempo é seguida de um conselho. Tá? O que é o dom da palavra de sabedoria? É uma revelação seguida de um conselho. Pastor, onde eu encontro isso? Você vai ver que a diferença do dom da palavra de conhecimento, que é uma revelação que não vem seguida de um conhecimento. Então agora vamos entrar em alguns exemplos sobre o dom da palavra de sabedoria. Tá bom, meus irmãos? Deixa eu passar aqui. Vamos lá em Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41. Dom da palavra de sabedoria, tá bom? Que eu falei que é uma revelação seguida de um conselho. Eu nem precisava ler essa passagem, mas eu vou ler rapidinho. Os irmãos conhecem muito bem esse texto. Bom, deixa eu falar. Faraó teve um sonho. Oi, Gênesis 41. Gênesis 41.
do versículo 15 a 37. Eu não vou ler tudo porque é muita coisa. Tá? Não, só para eu anotar aqui para o povo acompanhar. E como é um texto muito conhecido, eu vou falar e vou no máximo ler 1 ou 2 versículos. Tá bom? Faraó teve um sonho e nenhum dos videntes daquela época conseguiam interpretar o sonho. Até que chamaram José, e José sabe do sonho por Faraó e interpreta o sonho de Faraó sobre as vacas gordas e as vacas magras. Então, através de um sonho, olha só, através de um sonho dado a Faraó, José tem a revelação, ele interpreta através de uma revelação de Deus do que seria aquele sonho. Dom de palavra de sabedoria, que é acompanhada com conselho. Porque que José faz? Olha, essas vacas gordas será um período realmente de abundância, mas virão 7 vacas magras, que é um período de 7 anos também de muita escassez. Então vamos guardar alimentos para esse período de escassez. Ok? Então, ele tem uma revelação, que era um momento de crise, um momento de crise que viria, e ele ainda dá um conselho, olha, vamos guardar. Então, essa é a palavra, dom da palavra de sabedoria. Você tem uma revelação sobre um fato e, ao mesmo tempo, Deus dá um conselho, e você entrega o conselho sobre o que fazer sobre aquilo, ok? Outro exemplo do Antigo Testamento, segundo Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 10. Eu vou ler esse versículo, tá bom? Apesar de ser uma passagem também que os irmãos conhecem. Segundo Reis 6, versículo 8 diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, que no caso aqui é Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Olha só, queridos, o rei da Síria, juntamente com seus oficiais, estavam organizando uma emboscada. Eles montam o seu exército num determinado local para pegarem os israelitas que passarem ali. E que Eliseu, que está em outro local, ele tem uma revelação de Deus, do que os sírios estavam planejando, e ao mesmo tempo ele entrega a palavra e diz: olha, tem uma solução, não passe por ali, vamos para outro lugar. Ou seja, revelação e ao mesmo tempo um conselho sobre aquilo. E o versículo 12, olha o que diz: respondeu um dos servos: ninguém, ó rei, porque o rei fica indignado, alguém está falando dos meus planos, tem algum traíra aqui no meio. Aí o versículo 12 diz: respondeu um dos seus servos do rei: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Olha só, enquanto você combina as coisas aí no seu quarto, o rei de Israel, Deus está revelando a Eliseu, profeta em Israel. Olha que profundo, queridos, olha que profundo. Como seria essa revelação de Eliseu? Eu posso ficar pensando aqui, a Bíblia não fala se houve uma visão, não fala se houve um sonho, não fala se foi uma percepção interior, o que eu posso entender talvez de um arrebatamento de espírito, tá bom? A forma como ocorreu, mas o certo é que houve um dom de palavra de sabedoria, e sobre aquela palavra de sabedoria, ele lança um conselho: olha, não passe por ali, rei, por favor. Deu para entender isso, gente? Pastor, mas a Bíblia diz profeta Eliseu, isso não é uma profecia? Nós vamos analisar nas próximas lives, tá bom? Mas cuidado, porque o profeta no Antigo Testamento, ele era também chamado de vidente, por exemplo, né? O profeta, ele não apenas profetizava, ele tinha visões. Vidente é quem tem visões. Então ele tinha visões, ele tinha sonhos. Então, como a gente vai analisar depois
os dons ministeriais, têm o dom de profeta. O dom de profeta, o dom ministerial do profeta, queridos, ele não se resume a profetizar. Ele vai muito além, tem todos esses dons de revelação também, de palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento. Então as revelações estão inseridas no ministério profético. Quem profetiza, o dom de profecia em si, é o que está em 1 Coríntios capítulo 14. É quem fala, exortando, consolando, edificando. A profecia em si não tem visão, não tem sonho. A gente vai entrar sobre isso, tá bom? Mas, para eu entrar agora em outro texto, agora do Novo Testamento, sobre palavra de sabedoria, dom da palavra de sabedoria, vamos lá em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, versículos 27 a 30. Vou ler lá, gente, ó. Versículo 27 do capítulo 11. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito, queridos, olha essa expressão, dava a entender pelo Espírito. Olha como é uma coisa, a Bíblia deixa as coisas simples, dava a entender, ou seja, é uma coisa que traz uma certa insegurança, né? Dava a entender pelo Espírito, é aquela percepção interior que é muito subjetiva, é muito subjetiva. Então aqui é uma palavra de sabedoria, tá bom? Na forma de uma percepção interior, porque ele diz, dava a entender pelo Espírito, então é algo que estava meio subjetivo, mas ele entregou, olha, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então ele deu a entender pelo Espírito ali, ele passou aquela palavra de revelação, uma palavra de sabedoria. E o que o povo faz? A Bíblia não diz depois o que acontece. Provavelmente, quando Ágapo entregou essa palavra, ele deu algumas orientações. Porque olha o que diz o versículo 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então, obviamente, houve aquela palavra de sabedoria, houve uma sugestão, uma orientação dada por Ágapo, e os discípulos, na mesma hora, começaram a separar bens para ajudar os irmãos que estavam na Judéia. Ok, meus amados? Então, uma palavra de revelação junto com uma orientação. Outro fato na Bíblia que nos chama a atenção, Atos capítulo 15, sobre o concílio de Jerusalém. Atos capítulo 15, é muito longo, versículos 13 a 29, mas eu vou ler só o 28 e 29. A gente sabe do concílio de Jerusalém que aconteceu, os irmãos da igreja de Jerusalém estavam querendo impor que os gentios que estavam se convertendo, que eles se circuncidassem. Então, Paulo e Barnabé vão até Jerusalém e começa aquela discussão entre aspas. Pedro fala primeiramente, falando sobre a questão, ele com o apostolado aos gentios. Depois Paulo e Barnabé também falam, e Tiago encerra. Tiago encerra da seguinte forma, vai lá no versículo 28, Atos 15, 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, olha aqui, gente, pareceu bem ao Espírito Santo, não é algo subjetivo, olha como é uma percepção interior de Tiago. Pareceu bem ao Espírito Santo, é algo que não foi uma visão, não foi um sonho, não foi um arrebatamento, algo no interior dele. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais. Então tudo que foi discutido ali, ok? Pareceu bem ao Espírito Santo, houve uma percepção interior de Tiago, e Tiago entendeu aquilo como Deus, e só fez as seguintes orientações, versículo 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como de sangue, da carne de animais sufocados, e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes de saúde. Então ele teve uma revelação, através de uma percepção interior, e aí ele deu uma direção, uma orientação. Tá bom, queridos? Como é que está aí no nosso horário, Lu?
Foram 40 minutos. 40 minutos? Isso. Será que dá para entrar em palavra de conhecimento? Eu Bom, acho que dá. vamos lá então. Palavra de conhecimento, gente. Como eu falei, é muito parecido com a palavra de sabedoria, tá ok? Mas a palavra de sabedoria, eu falei, uma revelação seguida de uma orientação. A palavra de conhecimento, você só tem aquela revelação. E faz o que depois? Não sei, Deus me deu esse conhecimento da tua vida. Olha, Deus está me mostrando isso. Tá, e aí? Bom, vamos orar mais, vamos tentar receber algo além, mas deixa eu pegar alguns exemplos na Bíblia, tá bom? Sobre isso. Atos 27, vamos lá para Atos 27, que eu creio que é um dos versículos mais marcantes. Atos 27, versículo 9 a 11, aquela passagem do Euroaquilão, aquele tufão que acontece na viagem de Paulo a Roma. Versículos 9, Atos 27, versículo 9 diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestavas Paulo, olha o que Paulo estava dizendo, versículo 10, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Olha o que Paulo diz, no meio daquela viagem: vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano, muito prejuízo, a carga do navio e até da nossa vida. Obviamente que esse vejo, Paulo não teve uma visão. Tá? Esse vejo entendo, percebo, mais uma vez, uma palavra de conhecimento vindo através de uma percepção interior. Eu não diria intuição, porque intuição é muito de alma, tá bom? Eu falo de uma percepção interior, uma sensibilidade espiritual, onde você entende, Deus está falando comigo. Foi aquilo que eu falei, o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu percebo interiormente. Da mesma forma, Deus fala conosco para outras pessoas, em outras situações. E Paulo, vejo que essa viagem, ele percebe que a viagem teria isso e aquilo, mas ele só entregou. Ele não falou, vamos embora. Ele não falou, olha, vamos dar uma paradinha aqui. Não, ele só entregou aquela palavra. Aí o que acontece no versículo 11? Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao Paulo dizia. Então, o centurião, ele vai e fala, realmente, olha, ele vai até o piloto e fala, como é que está a situação? Não tem problema não, vai ter, a viagem está tranquila, não tem, já estou acostumado com isso. Aí. Bom, a palavra de conhecimento foi entregue, não teve uma orientação, tá bom? Agora pula para o versículo 21. Ok? Todos acharam? Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse: senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Em outras palavras, o que Paulo está falando? Olha, tinha que ter me ouvido. Não me ouviram, olha o que aconteceu. Porque depois você lê o texto todo em casa, eles já tinham jogado fora os mantimentos que estavam no navio, já tinham jogado tudo para fora para deixar o navio mais leve, ou seja, os ventos estavam batendo muito forte, aquele euroaquilão, aquela tempestade. Mas olha o que diz o versículo 22. Mas já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Versículo 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo para quê? Aqui, queridos, já é uma visão que Paulo tem. Já é um outro momento. Paulo tem uma visão na noite anterior e que diz que nenhum deles se perderia. Então, olha, no versículo 9 e 10, palavra de conhecimento. Versículo 21 e 22, vem uma palavra de conhecimento e logo em seguida, versículo 24, dizendo Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus vos entregará quantos naveguem contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo,
pois eu confio em Deus que será do maior medo que foi dito. Porém é necessário que vamos dar uma ilha. Ou seja, com aquela visão, com aquela revelação que Paulo teve, aqui ele ainda dá um conselho, dá uma orientação. Então, versículo 10 e 11, palavra de conhecimento, 20, 21, 22, 23, palavra de sabedoria, porque tem uma orientação. Tá bom, gente? Então, só para os irmãos estarem mais atentos a isso. Deixa eu dar dá para dar mais um exemplo de palavra de conhecimento? Olha, temos 46 minutos, acho que sim. Então vou correr. Atos 9, vamos lá, gente. Atos 9. Vocês estão entendendo, gente? Coloca aí uma mãozinha. Atos 9. Atos 9, versículos 10 10. a 16. Amém? Vou ler aqui, gente, rapidinho. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Olha como essas formas são formas de Deus revelar algo ao homem. Ok? Numa visão. Ananias, disse o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar, olha Neemias, ele se vendo, né? E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito. Versículo 14. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ananias vai, recebe aquela revelação, entrega para Paulo, que ainda estava cego, impõe as mãos sobre ele, ele volta a enxergar e fica cheio de Espírito Santo. Ananias somente entregou a revelação que ele teve, palavra de conhecimento. Não instruiu, não deu nenhum conselho. Tá bom, gente? Então essa é a principal diferença, são dois dons muito similares, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, mas palavra de sabedoria, revelação com conselho, palavra de conhecimento, revelação. Na próxima live eu vou falar sobre o último dom dessa primeira categoria revelação, que é discernimento dos espíritos, tá bom? Então são 3 dons, né, da categoria revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito, que também é algo muito importante. Ok, gente? Amém? Ok, pastor, muitos visitantes hoje. Maravilha. Louvamos a Deus pela vida de vocês. O Vinícius, que esteve no culto nos visitando, está aqui online no nosso estudo. Um abraço, Vinícius. Muitos irmãos. Vocês gostaram olha, ele está preparando para mostrar surpresa. Amém? Que bênção, né? Os nossos estudos vão continuar. A surpresa não é a vitória do Flamengo amanhã não, tá? Isso não é surpresa para ninguém. Essa é a caneca mais linda que existe. Agora, pastor vai... Cuidado com essa faca aí, pastor. Queridos, deixa eu apresentar algo para vocês. Primeiro, nós temos uma livraria na igreja, não é verdade? A livraria, nós disponibilizávamos os livros ali. Por R$2 você levava o livro para casa, depois de um mês devolvia o livro. A procura foi pequena. Para empréstimo, né? Para empréstimo, né? Isso. Então, a procura foi pequena. Então, com isso, o que eu vou fazer desde já? Por exemplo, esse livro aqui, eu creio que tenha lá na livraria. Pois é. Esse aqui é o volume 2. Bom, eu creio que tenha, tá? Todos os livros, qualquer livro que está na livraria, se você chegar lá, qualquer livro por R$5 você leva. Ô, glória. R$5 você leva qualquer livro, tá? Então nós queremos realmente esvaziar a livraria e que você possa levar o livro por apenas R$5 qualquer livro, tá bom? Porque nós faremos ali realmente uma livraria, só que vendendo Bíblias, principalmente Bíblias. Eu estive com a Luciana na Sociedade Bíblica, foi
Ontem, né? Segunda, ontem. Ontem estivemos na Sociedade Bíblica. Eu quero mostrar. E a nossa livraria vai ser diferenciada. Só um minutinho, pastor, desculpa te interromper. Vão ser bíblias de estudo, né? Escolhidas a dedo. Porque o que acontece? As bíblias mais simples, a cotidiana que a gente usa, a igreja já disponibiliza para novos convertidos, para classe de batismo, né? Os juniores todos recebem Bíblia. Mas essas são bíblias diferenciadas, bíblias de estudo. De consulta, né? De consulta, são bíblias assim. É um material espetacular. Espetacular. Então, espetacular. Meus amados, o que eu quero apresentar para vocês? Essas bíblias, por exemplo, eu como pastor e com o CNPJ da igreja, eu consigo um desconto nelas. Né? Consegui um desconto nelas. E obviamente que esse desconto é o lucro que a igreja terá, tá ok? Toda a venda de qualquer Bíblia será revertida diretamente para a igreja. Vendeu no domingo, a gente bota no gasofilaço lá, porque o dinheiro é para a igreja, tá bom? Para nós arrecadarmos fundos para o ministério. Daqui a nota fiscal. Lembrando que o valor vendido é o mesmo valor do site. Sim. Na Sociedade Bíblica. E quem quiser encomendar, pode parcelar, tá, irmãos? Porque a gente sabe que não é barato, né? Isso. Mas vale muito a pena, é uma riqueza e são maravilhosos. Então é o mesmo preço do site da Sociedade Bíblica, sabendo que a nossa compra é com desconto e esse percentual de lucro é para abençoar a nossa igreja. Tá bom, gente? E a gente entrega em casa em época de quarentena. Vocês vão comprar essas Bíblias como se estivessem ao mesmo preço da loja da Sociedade Bíblica. Você vai na Sociedade Bíblica, você pode entrar no site, é o mesmo preço, tá bom? E, olha, fazemos questão, nesse momento de pandemia, se os irmãos quiserem, nós iremos até a sua casa, domingo, obviamente nós já estamos lá, entregamos na sua casa esses exemplares. Olha, essa Bíblia da Reforma, ela gente, é maravilhosa. Ele vai abrir para mostrar para vocês. O único receio que eu tenho é de querer ficar com tudo. Então, porque é muito... Eu vou abrir essa aqui. Irmãos, estão vendo que eu estou abrindo aqui diante de vocês, tá bom? Olha que coisa linda. Ô, Verônica, em Cabo Frio nós não vamos, né? Olha a Bíblia, gente. Linda. Bíblia da Reforma. Entrega na igreja, Dani. Quando você for na igreja, aí você pega. Tá bom? E essa Bíblia aqui do expositor é uma Bíblia que eu tenho xodó por ela. Essa é a minha Bíblia aqui. Lê aí no branquinho o que diz aí no branquinho, ó, na capa. Vai lendo aí, então. Deixa eu ler aqui, ó. A Bíblia da Reforma, ela dá os recursos dela. Introdução aos grupos de livro e a cada livro bíblico. Cada livro bíblico é precedido por uma detalhada introdução que traz informações sobre o livro, além de pensamentos de Lutero a respeito do que é tratado. Mais de 40.000 notas de rodapé, 2.000 notas de aplicação da lei e evangelho, referências cruzadas e internas, 120 quadros, mapas e diagramas, 220 artigos e introduções aos livros e tópicos bíblicos, citações dos pais da igreja, Trindade, marca passagens sobre o Deus triuno e profecias messiânicas no Antigo Testamento, destaca passagens sobre os meios da graça, indica passagens sobre a pregação do Evangelho, resume as seções de texto bíblico aplicando ao leitor tanto a lei como o Evangelho, fornecendo motivos para que a pessoa ore pedindo e agradecendo. Ou seja, é fantástico, né? Fantástico, gente. E essa aqui, a Bíblia do Expositor, queridos, que eu tirei aqui da caixa. Essa Bíblia, ela é muito boa, porque como ela é? A maioria das Bíblias de estudo, elas têm as notas de rodapé, né? Onde vocês... Geralmente aquela tem pequenininha de rodapé. Essa aqui do Expositor, não. Ela tem o texto, que está em preto, e em vermelho é a própria explicação, já no próprio texto. Acabou o versículo, já vem em vermelho a explicação. E olha, quase, pelo menos aqui que eu abri, todos os versículos têm uma explicação. Então é difícil você encontrar isso, né? Então, e sempre explicações
assim, muito claras, muito de contexto histórico. É uma Bíblia de cabeceira minha de estudo. Eu não faço mensagens bíblicas por dentro. Eu não faço mensagens bíblicas sem essa Bíblia do meu lado. Oi? Estão pedindo para mostrar por dentro. O Fernando perguntou se a Bíblia da Reforma tem espaço para anotação interna. Interna não tem, não tá, tem. meu irmão? Talvez no final, né? No final aqui eu tô abrindo aqui a Bíblia, deixa eu ver. Não tem não. Tem não. Para aquele espaçozinho lateral, mas assim, poucas Bíblias aqui no Brasil tem isso, né, para escrever. Tá bom? Mostrou internamente, pastor? Internamente. As pessoas? Internamente. Não, as pessoas querem ver como é que é por dentro. Como é que é, gente? Chega mais aqui, porque você vai... meu Deus, vai cair aqui tudo. Ela é uma Bíblia que versículo a versículo... Deixa eu botar aqui. O que está em vermelho é o ensinamento. Vocês conseguem ver? Não conseguem, né? É muito difícil ver assim. Não tem como ver. Tá bom? Mas assim, a gente vai estar tirando foto, botando no grupo da igreja, para quem quiser ver. Meus amados, tá essas são Bíblias, assim, são Bíblias para você, como eu diria, pastor, posso levar ela para a igreja? Claro que pode. Pode ser sua Bíblia de ir para a igreja. Mas é uma Bíblia de consulta mesmo. É uma Bíblia de estudo. É uma Bíblia de estudo. São assim, para quem quer se aprofundar na palavra, são fundamentais, ferramentas fundamentais no conhecimento das Escrituras. Nós compramos, o que mais também? Tem a Bíblia, letra gigante, com notas e referências, as pessoas têm dificuldade para leitura. E essa aqui que é a Bíblia da Família, que tem estudo sobre família, e você bota a foto da sua família na capa, se você quiser. Isso aqui são 4 exemplares só que a gente trouxe para mostrar para vocês. Para começar a nossa livraria, né, professor? Isso, mas tem um catálogo enorme da Sociedade Bíblica, onde os irmãos vão ter acesso ao catálogo. Olha, eu quero essa aqui. Tá bom? E a gente vai trazer para a igreja no preço que está na Sociedade Bíblica. Tá? O intuito é você receber com toda a sua comodidade, no mesmo preço, na sua igreja, e ao mesmo tempo você está abençoando a sua casa espiritual. Tá bom, queridos? Tá bom. Tem mais alguma coisa, Lu? É isso. Falaram que hoje essa é a live dos gatos. A live dos gatos. Meu Deus, muita Vocês opção. querem conhecer a Luna, né? É verdade. Ó, a diaconisa Michele falou que é igual o Chuck. É verdade. Eu lembrava do Chuck, que tinha memória dele de pelo curto. Mas ele é frajolinha e Luna também. Luna é a nova integrante da família Reis Gama, né? Gente, eu tô sem moral nenhuma aqui em casa. Ele foi totalmente curado, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus faz a obra completa. Ai, meu Deus do céu. Tá bom? Aí vocês encomendem, tá bom? As Bíblias. A gente também... eu vi lá no catálogo uma Bíblia interessante, mas que não são essas. Tem pastor. o site da Sociedade Bíblica? Tem, Sociedade Bíblica... Coloca lá no Google, Sociedade Bíblica. Estão lá Brasil. todas as Bíblias, e a gente vai lá, compra, traz para a igreja. Eu não posso ir à igreja. Entregamos em Vila Isabel, na sua casa. Tá bom? Tá bom. Você pode, então você entra no site, vê lá a Bíblia que você quer, entre em contato conosco. Meus queridos, assim, nós estamos tentando trazer algo novo para a igreja. Tá bom? 1 minuto. Se der certo, glória a Deus. Se não der, também te encerra e começa um novo processo. Então, eu quero ver como vai ser a resposta da igreja. E se não é uma resposta boa, nós iremos aumentar ainda mais essa nossa livraria. Tá acabando, né? Isso. Lembrando que os livros que estão lá, que são livros de teologia, R$5. Qualquer livro. Para quem quiser levar. Qualquer livro. Livro mais simples até o mais complexo. R$5. Meus amados, Deus abençoe a todos. Obrigado pela participação. E até quarta-feira amanhã, nosso culto dos 12 apóstolos, às 19h30. Não percam, presencialmente e online também. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau, meus amados. Tchau, Fiquem tchau. na paz. Ligou, não? Encerrei. Pediram para vender camisa também.